Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Cripto Investimentos. Aqui nesta noite de sábado, dia 11 de março, como a gente falou aqui, vamos fazer um vídeo aqui explicando melhor o que é o Bitcoin, para quem não conhece ainda, galera. Talvez 99% das pessoas não conhecem para que serve o Bitcoin, para que ele foi desenvolvido, para que ele foi criado, tá? E eu digo com sinceridade, 99% das pessoas. E eu não estou me referindo somente a leigos, tá, ok? Pessoas novatas que estão conhecendo o Bitcoin agora. Tem muitas pessoas aí na mídia, ou vamos dizer assim, no próprio mundo cripto, né? Tem canais aí que até hoje não conhecem, não sabem para que serve o Bitcoin. Tá? Ainda estão se baseando aí em fazer um estudo gráfico diariamente no Bitcoin que vai acontecer isso, ou então tentam colocar que a crise financeira vai derrubar o Bitcoin, e aí você vê que é o total desconhecimento das pessoas. Não só vamos explicar isso, para que serve o Bitcoin, o porquê ele é uma reserva de mercado, mas também vamos falar um pouquinho aqui dos ciclos do Bitcoin. Fiquem atentos a esse vídeo, para você que está aí e não conhece, legal, a gente vai explicar muito sobre isso. O ciclo do Bitcoin é muito importante vocês entenderem, tá? E também explicar aí para que ele foi criado, tá? Galera, a reserva de mercado, basicamente que a gente pode dizer assim, é o que? É tudo aquilo que vai servir, vai ter uma valorização ou vai ser bem utilizado em um momento que você precisa. Essa reserva pode ser o quê? Reserva de mercado sendo financeiro, parte financeira. A gente tem hoje, basicamente, a gente poderia falar o quê? O ouro, né? O ouro seria essa reserva de mercado hoje que a gente tem aí, que é uma coisa mais tangível, né? Mas seria o ouro. Porque se o mundo colapsar financeiramente, recessão, isso tudo, aquela moeda de barganha que mais vai se valorizar, que vai ser a reserva de mercado, vai ser o ouro, tá ok? Então a reserva de mercado, ela tem que ser muita coisa. Mas por quê? Porque o dinheiro fiat, o dinheiro comum, tende dos países a desvalorizar, ações, bolsa, não sei o que mais, tende tudo a colapsar. E aí o ouro entra no mercado, que é aquela reserva que estava lá. E isso, galera, é independente, tá? A reserva de mercado ela pode ser, vamos supor, se você tivesse lá um inverno zumbi, né? A gente tivesse uma guerra aí que colapsasse o mundo, que fosse diferente. Aí você vai ter reservas diferentes, tá ok? Uma reserva de mercado num colapso de guerras, vamos dizer assim, uma coisa, um colapso zumbi, que você não vai ter nada, uma reserva de mercado vai ser o cara que às vezes vai ter 10 quilos de arroz em casa, tá? Isso daí vai ser a reserva de mercado dele, que ele vai negociar isso daí bem caro, entendeu? As 100 gramas de arroz que ele for vender ali, que ele for negociar ali, vai valer muito. Então, depende. Mas aqui a gente vai falar, basicamente, do colapso financeiro, do mundo entrar em crise e recessão. Para isso que o Bitcoin foi criado lá em 2008, tá ok, galera? Em 2009 ele entrou para o mercado aí, basicamente, mas foi desenvolvido em 2008, né? E, coincidência ou não, foi o ano que nós tivemos o crash mundial aí em 2008, um colapso, que a gente teve à beira de uma recessão, aí poderíamos dizer até a recessão um pouco, né? Foi justamente em 2008, mas é lógico que não foi criado ali junto com essa recessão por essa recessão. Já vinha estudando isso há muito tempo, né? Que aquilo não foi desenvolvido da noite para o dia. Então o que acontece, galera? Foi criado ali e qual era a mentalidade disso? Dele ser um ativo que saísse das mãos do Estado. Além de ser uma reserva de valor, sim, se você tem uma reserva de mercado e valor, primeiramente mercado, você tem uma coisa ali onde o governo, o Estado não poderia meter a mão, né, nisso que você tem, que é o Bitcoin, ele também teria a parte da valorização, que foi tendo, lógico, ao longo do tempo, a adesão dele e foi tendo ao longo do tempo essa valorização. Então o que acontece, galera? Bitcoin foi ficando feito isso, muitas pessoas foram aderindo ao Bitcoin, o Estado, junto isso, a blockchain, né? A blockchain, quando as pessoas acham assim, mas a blockchain era uma coisa assim de hacker que você não podia investigar quem era. Na verdade, não é assim, galera. A blockchain você consegue rastrear para onde os fundos estão sendo enviados de local para local. O que você não consegue identificar, que fica ali a pessoa sendo mais escondida, vamos dizer assim, é a carteira da pessoa. É lógico, se ela estiver dentro de uma corretora, ela vai ser rastreada, tá? E vai poder ser acessado, bloqueado aqueles fundos, se o Estado quiser, dependendo de onde estiver, em que país estiver, tá ok? Porém, se você tiver uma hard wallet, uma carteira física guardada, a única coisa que as pessoas vão saber é que aqueles determinados fundos estão sendo direcionados para aquela carteira, entendeu? Que aquela carteira está movimentando X e Y, mas não vai saber, na verdade, de quem é aquela carteira. Então a blockchain, ela serve para até te rastrear, saber aquilo ali, mas não entrega o verdadeiro dono, se você tiver totalmente seguindo as riscas dali do Bitcoin, né? De estar ali numa carteira hard wallet, uma coisa assim que seja irrastreável, vamos dizer assim, nesse ponto, né? Se você tiver numa corretora, vai se achar.
Tá? A gente tem muitas coisas que a gente pode falar. O Daniel Fraga, quem conhece o Daniel Fraga aí, que foi um grande idealizador, é um grande, né? Tá por aí, sente que ele tá. Das criptomoedas, do Bitcoin, vamos dizer, não das criptomoedas, do Bitcoin. Mas é lógico que ele sempre falou das criptomoedas que seria uma ferramenta contra governos, né? Tem muita gente que já falou aí que ele perdeu a liberdade em troca do Bitcoin. Eu não vejo assim, porque antes ali, quando as pessoas não sabiam que ele tinha Bitcoin, ou sabia, vamos dizer assim, né? A perseguição para ele já tinha perdido a liberdade, porque a polícia já batia na porta dele, né? Correto? Já estava lá na porta dele, o governo já bloqueava as contas dele, já tentava meter a mão no dinheiro, sorte que ele já tinha passado tudo para o Bitcoin. Então dizer que hoje ele ganhou dinheiro e perdeu a liberdade, não é bem assim, tá? Porque a liberdade dele já tinha sido perdida lá atrás, tá? Na verdade, hoje talvez ele tenha mais liberdade, que ele pode estar nas Bahamas, sei lá onde que ele está lá com a fortuna dele dos Bitcoins. Vamos aqui para outra parte, galera. Estamos aqui em ciclos do Bitcoin. O que acontece, que a gente sempre mostra aqui? Existe o ciclo do Bitcoin, que é o seguinte. Isso daqui o Bitcoin sempre respeitou, que é o quê? Os ciclos dele. Então não adianta você falar, porque vai colapsar o mundo, vai acontecer isso. Se o Bitcoin estiver no ciclo dele, não vai ser parado. Ele vai seguir naquela rotina, mesmo que tudo bombardeie. Talvez o Bitcoin agora, se o mercado não tivesse tão ruim, estaria mais caro. Sim, freia. Mas dizer que o Bitcoin vai cair porque o mundo está em recessão, não, galera. Justamente a gente volta aqui. Para que o Bitcoin foi criado? Para enfrentar justamente recessões. Quando o mercado colapsasse, é isso que eu estou falando assim, quando o mercado colapsasse, justamente o Bitcoin ia aparecer como a utilidade de você ter um ativo como um pagamento, de algo até que valorizasse, seria o Bitcoin, tá ok? Isso daí, a idealização dele foi para isso. Ele tem uma reserva de mercado, ele passar a valorizar quando o mundo tivesse em colapso. Isso daqui para que ele foi criado. Não é para ele ficar acompanhando a inflação, se a bolsa caiu, ele caiu. Ele não foi criado para isso, ele foi criado para o contrário. Como outras que a gente fala, como outras reservas que a gente pode falar. Se você tiver numa guerra de grandes proporções, mas assim, que a gente entra no inverno zumbi aí, né, vamos dizer assim, uma guerra de, o que você vai ter ali? Você vai ter recursos naturais que vão valorizar, recursos que muitas vezes hoje, no dia a dia, a gente não dá nem crédito. Mas é isso que vai valorizar, tá? Comida vai valorizar, vamos dizer assim. Em termos de guerra, vamos voltar um pouquinho aqui. Voltamos lá para uma Segunda Guerra, né? Quando, por exemplo, entrou em guerra a Alemanha não posso falar o nome todo, né? A Alemanha lá, estava na guerra lá na Europa, beleza. O que eles fizeram? Lógico ali, né? Aonde, quando eles quiseram aumentar a máquina de guerra deles, aonde que eles foram meter a mão ali? Em quê? Na fortuna de quem? Eles foram meter a mão na fortuna dos judeus, no caso lá, que eles tinham dinheiro, né? Então o que acontece? O Estado foi lá, esse que é o problema. A gente não está falando só da Alemanha na Segunda Guerra, né? Mas o Estado foi lá fazer o quê? Meter a mão aonde que tinha dinheiro, tá? Por isso que é outra coisa que o Bitcoin hoje ele existe também. É para justamente na hora que o governo e o Estado precisar de dinheiro, ele não ir lá na tua conta lá, ou aonde você tiver o teu dinheiro, e meter a mão no dinheiro. Você que é trabalhador, que está fazendo aquilo, está construindo o teu dinheiro lá, o teu patrimônio. O governo chega lá e mete a mão na hora que ele precisar. Então isso foi feito lá, já na Segunda Guerra, vamos dizer assim. E isso é feito, galera, em qualquer época do tempo, tá? Na hora que o governo precisar, já tivemos no Brasil, né? Em 1990, quando tivemos aqui, tivemos o governo Collor aqui e aconteceu. Não tivemos aqui o confisco da poupança, né? Que foi o confisco de dinheiro que tinha sido aplicado. Tivemos aqui também, tá? O governo entrou precisando de dinheiro, precisamos disso, meteu a mão no teu dinheiro que estava lá na poupança, aplicado no banco. Então, isso acontece em diversos países. Estamos agora aqui nos Estados Unidos, tivemos o quê? Problema na Silvergate, né? Problema na Silicon Valley, agora 2 bancos ali. E o governo lá, os órgãos de regulamentação nos Estados Unidos, justamente falando o quê? Não, que eles vão aumentar a fiscalização dos bancos agora, tá? E qualquer coisa eles vão intervir nos bancos. Vejam só, numa hora que o mundo está para entrar em recessão, temos aumento de taxa de juros, aumento de inflação, o governo norte-americano, por exemplo, precisando de dinheiro, eles estão fazendo agora uma fiscalização nos bancos e intervindo em todos os bancos. A gente pode ver que essa intervenção foi muito rápida, tanto na Silvergate como na Silicon. Isso porque, galera, o governo está precisando de dinheiro, tá? E muitas vezes você não sabe se o governo vai intervir no banco porque lá está cheio de dinheiro das pessoas. E aí depois, por exemplo, que nem o da Silicon, que saiu agora, não, vamos... Isso me leva a falar Silicon, Silvergate, mas tudo bem.
que vai ser pago 250, o limite de 250 mil dólares a cada cliente. Cara, tem cliente ali que tem milhões de dólares. O que é 250 mil dólares para você pagar esse cliente? Aí você fica intervindo nesses bancos. E o que o governo vai fazer com isso daqui? Ó, vamos meter dinheiro, a gente está precisando de dinheiro para o governo. Vai lá, não, a gente vai devolver isso, que a gente vai ter que fazer uma investigação aqui e aos poucos a gente vai liberar. Aos poucos vai ser daqui a 2 anos, 3 anos e o dinheiro dessas pessoas vão ficando preso. Sabe por quê? Porque o governo vai usar o dinheiro dessas pessoas. Essa que é a realidade. E tá lá. Por isso que existe o Bitcoin lá, para você colocar. E a corrida vai passar a ser maior dessas pessoas quando eles tiverem noção que o dinheiro parado em lugares que o governo e o Estado pode meter a mão não é seguro. E essas pessoas vão passar para correr para onde? Para o Bitcoin. Se elas vão começar a ir para o Bitcoin, a tendência é valorizar, galera. Então, vamos ficar de olho nisso daqui. Agora, falando dos ciclos, galera. Quando a gente fala que o Bitcoin subiu, mesmo agora, ele está aqui, está subindo, está lutando para subir aqui, né? Que ele saiu aqui de 19, né? E 600, aumentou basicamente $1.000, que ele caiu aqui, né? Estava em 23, 22 e pouco. Caiu para 19.600, quase 19.700, e agora já voltou aqui quase $1.000, mesmo com tudo que está acontecendo aqui. Mesmo com o USDC caindo, agora está começando a voltar a paridade aqui, mas ainda tem muita coisa para rolar, porque teve na maioria das corretoras aqui estão começando a querer abrir agora, voltar a transacionar ela lá, com seu par novamente, então vai rolar muita coisa aqui. Ciclos, galera, existe o quê? Ciclo de alta. Ano de alta é aquele ano em que o mercado estoura, tá ok? O mercado vai lá, estoura, valoriza pra caramba, né? Vai lá todo mundo ganhando dinheiro que ficou lá aportando, tem o pessoal que já entra do topo, já era, tá. Mas tudo bem, é o ano de alta. Depois do ano de alta, em seguida vem o ano de baixa. É o ano onde o mercado desmorona, tá todo mundo se desfazendo do Bitcoin, desfazendo das criptomoedas, por quê? Todo mundo já fez o lucro. E para fazer o lucro você tem que vender, tá? Então é aquele ano que vai na baixa. E nesse ano de baixa aqui, em determinado momento, depois daqueles primeiros 6 meses, 7 meses, que o negócio já está bem lá no fundo do poço, é que é a hora que a maioria das pessoas tem que entrar no mercado para justamente fazer a acumulação, tá? Começar a comprar e pegar a xepa da feira, né? Vamos dizer assim, pegar onde tá tudo baratinho lá, tá? Final de feira você está comprando. Por que o final de feira? Porque o ano seguinte é o ano de recuperação. É o ano onde o mercado dá uma pequena levada, aqueles valores de baixa já deixam de existir, ainda continua sendo um ano de baixa, vamos dizer assim, o ano de recuperação, mas aonde ele já valoriza bastante. Em seguida, vem o ano de quê? Do halving do BTC, que ainda se pode se dizer que é um ano de recuperação, que ele ainda está conseguindo ainda valorizar ainda. Vai ter aqui, galera, altos e baixos nesses 2 anos aqui ainda, tá? Ele pode subir, descer um pouquinho, mas aí basicamente, dificilmente vai voltar aos valores do ano de baixa, tá? Então o que acontece? O ano de halving aqui é o ano onde basicamente que você tem os mineradores, né? Que estão ali pegando as recompensas deles, né? Que estão ali, que fizeram minerando os bitcoins e estão pegando ali agora essas recompensas do Bitcoin ali, que está sendo pago, né? Esses blocos do Bitcoin estão sendo pagos esses mineradores, aonde que estão ganhando. E por quê? Aí vem o que? Um ano seguinte de alta. Basicamente, bem rápido depois, já começa o ano de. Às vezes o ano de alta começa já no finalzinho do ano do halving, tá ok? Isso porque essas pessoas que já começaram a ganhar as suas recompensas do halving, dos bitcoins, pelo halving da mineração e tudo isso, vão começar a vender já no ano seguinte, porque eles passaram ali 3 anos, 4 anos trabalhando para minerar isso, né? E então agora vai ser a hora de eles terem a recompensa. O que eles vão fazer? Por isso que o Bitcoin vai aumentar e vai valorizar. Porque muita gente diz assim, mas o Bitcoin não vale a pena minerar o Bitcoin. O Bitcoin está $20 mil, o cara gasta $25 mil de energia, de equipamento para minerar um Bitcoin. Um exemplo, o cara vai ganhar vários, né? Mas para minerar um Bitcoin o cara gasta 25 mil e ele ganha um Bitcoin que é 20. Isso, a conta não fecha. Fecha, galera, porque ele gastou 25 mil, mas ele não vai, quando receber o Bitcoin a 20 mil, ele não vai vender esse preço. Justamente, ele vai vender na alta, que já está pertinho. Por que alta? Porque quando esses mineradores recebem esses Bitcoins, eles também vão provocar uma alta do Bitcoin. Acabou-lhe o halving. Todo mundo já sabe que agora a alta vai vir. Então, eles vão vender esse Bitcoin a 80, 90, 100 mil. Tá? Ele gastou 25, mas ele vai ganhar 4 vezes mais no ano de alta. Então, fecha a conta. Não é que ele está tendo prejuízo para minerar. Se não valorizasse, é uma coisa, mas o ano de alta vai fazer valorizar. Então, o que você vai ver aqui? Ano de alta, no exemplo, 2021 foi um ano de alta. Tivemos ano de baixa, 2022, ano de recuperação, 2023, ano do halving, que vai ser 2024, e o ano de alta, que
que já começa às vezes em 2024, mas o mais certo seria 2025, mas pode ser entre 2024 e 2025. Isso seria aqui. Seria, e é o que está mostrando. Ano de alta foi o ano de 2021, foi certinho, se você ver isso daqui. Se você falasse, mas isso daqui foi esse ano, mas não é bem assim, não. Volta no ciclo passado. O ciclo passado, 2017, final de 2017, o ano de alta do Bitcoin. 2018 foi o ano de baixa do Bitcoin. 2019 foi o ano de recuperação do Bitcoin. 2020 foi o ano do halving, né? E 2021 o ano de alta de novo. Veja que o ciclo se repete igualzinho ao ciclo passado, tá? Então, quem souber estudar o ciclo do Bitcoin, olhar o gráfico passado a longo prazo, vai ver que os ciclos se repetem, tá ok, galera? Então, isso foi o ciclo aqui e basicamente o que você deu para ver aqui de entender o que é o Bitcoin. O Bitcoin ele tem características e foi criado principalmente duas coisas: ele ser uma reserva de mercado, dele ser valorizado se as coisas no mundo piorarem, tá? Então vamos pensar isso. Se entrar uma recessão, se a inflação piorar, é aí que o Bitcoin tem que mostrar para que ele foi sendo criado. Ele ir na direção contrária, ele valorizar quando o mundo está entrando num colapso financeiro mundial. Não é para ele descer junto, tá? Isso não tem. E a segunda coisa é justamente isso. Na hora que o mundo estiver entrando num colapso, tiver as coisas ficando feias, os governos precisando de dinheiro, coçando a mão dos governantes, entendeu? Para ir lá simplesmente confiscar teu dinheiro, taxar sua fortuna. Nesse momento que o Bitcoin também vai mostrar outra parte, dele ser totalmente irrastreável, vamos dizer assim, pelo governo, e o governo não conseguir meter a mão nos seus bitcoins, se você tiver com ele na sua carteira, tá? Bitcoin, galera, é uma coisa de longo prazo, então tem que ter ele numa carteira. Vai ter lá tuas shitcoins, tuas meme coins, tu pode deixar espalhado nas corretoras, numa carteira online, mas Bitcoin, Litecoin, Ethereum, galera, coloque dentro da sua carteira, tá? Que isso é coisa a longo prazo. Ou na hora que você achar que está muito bom de vender, tu vai lá, vende rapidinho e acabou. Isso daqui. É para isso que é feito o Bitcoin. Então, galera, tenha em mente isso. O Bitcoin é justamente criado para ser uma reserva de mercado e fugir da mão do Estado, da onde ele não pode meter a mão para pegar na hora que ele for precisar. E a hora que ele precisa justamente o quê? Quando o mundo está em colapso, quando o mundo está em recessão, quando a inflação está alta, quando a situação está difícil, é que o governo vai lá, que o Estado vai lá tentar pegar o teu dinheiro. E é nesse momento que o Bitcoin está aí e aparece como salvador da pátria. E é por isso que ele também vai contra o mercado, tá? Primeiramente, ele sempre vai seguir o seu ciclo. O ciclo dele, 2023, estamos no ciclo de recuperação. Isso não quer dizer que ele vai chegar a 50 mil, mas ele está no ciclo de sair daquele ano de baixo, aqueles valores baixos, e está no ciclo de tentar se segurar num valor um pouco mais alto, tá ok? Então, primeiro, ele vai respeitar o ciclo dele. E segundo, vai ser o que vai acontecer no mercado mundial. Se entrarmos num colapso cada vez pior, a tendência do Bitcoin ele passar a ser mais usado justamente porque grandes investidores, não é mais agora acontecendo isso no mundo, né? Dos bancos quebrando, e o que acontece é que o governo está entrando aí, tá metendo a mão no dinheiro de todo mundo, tá segurando o dinheiro de fulano, tá segurando o dinheiro de ciclano, né? Independente disso, a gente também sabe aí do que está acontecendo no conflito aí na Rússia, né? A gente sabe lá no leste europeu o que está acontecendo. A gente também vê essa parte, né? Que quem era russo, os oligarcas, os grandes pessoas que têm dinheiro na Rússia, que tinha dinheiro espalhado pelo mundo, esse dinheiro a princípio foi confiscado, está congelado nesses países. Entendeu? Então, o russo ele já está na sinuca, vamos dizer assim. Se o dinheiro dele está fora do país, está congelado. Se o dinheiro dele está dentro do país, está arriscado daqui a pouco ser confiscado. Porque daqui a pouco, né, para alimentar a máquina de guerra, o governo russo talvez vai chegar uma hora lá que vai começar a também meter a mão no dinheiro do empresário russo que está lá. Tá? Então você vê que não tem para onde correr. Então isso vai acontecer em vários países. Galera, desculpa aí o vídeo ficou um pouquinho longo, né? Mas não tem jeito, galera. Isso daqui é vídeo para você explicar direito mesmo, seria uma série de vídeos aí, vários episódios para explicar do comecinho do Bitcoin, para falar tudo. Aqui é um resumão, demorou quase 20 minutos aí, mas as pessoas têm que aprender para que é o Bitcoin e não ficarem totalmente apavorados quando o Bitcoin cai, ou porque a inflação vai aumentar, porque a taxa de juros vai aumentar, porque o banco não sei aonde quebrou. E para as pessoas acharem que isso acontecendo, o Bitcoin também vai descer junto, é o grande engano dessas pessoas.